Guerra na Ucrânia. O que são os títulos de guerra que Kiev usa para financiar a resistência à Rússia? A arrecadação com os títulos de guerra que começou desta terça-feira conseguiu arrecadar cerca de 270 milhões de dólares em um dia. Homem caminha na frente do prédio destruído por míssil russo na cidade de Vasilkiv, perto de Kiev, capital da Ucrânia, no dia 27 de fevereiro de 2022. É triste, pessoal. À medida que a invasão russa na Ucrânia avança, o governo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky corre contra o tempo para encontrar uma maneira de financiar a defesa do país. O cenário é complexo. Os ucranianos têm menos soldados e arsenais menor, com uma capacidade aérea muito inferior. Além disso, os russos recentemente fizeram um investimento significativo na modernização do seu poder militar. O prefeito de Kiev diz que 15 mil moradores buscam abrigo no metrô. Soma-se ao problema o fato de que a economia da Ucrânia está paralisada pela guerra, com o governo tendo pouca receita e com preços subindo vertiginosamente. A inflação também é ruim. Neste contexto, o Ministério das Finanças ucraniano anunciou nesta semana que vai recorrer ao antigo instrumento financeiro para apoiar as suas tropas, o chamado título de guerra, o tipo de título do governo emitido em tempos de conflito. Em um momento de agressão militar da Federação Russa, o Ministério das Finanças oferece a cidadãos, empresas e investidores estrangeiros o investimento em títulos militares do governo, disse o Ministério por meio de sua conta do Twitter. Conforme especificado pelo governo Zelensky, cada título terá o valor nominal de 1.000 hryvnias ucranianas, ou convertido em reais é R$ 170,50. E a taxa de juros será determinada em leilão. Os rendimentos dos títulos serão usados para atender às necessidades das Forças Armadas ucranianas, acrescentou a pasta. Em reunião com investidores estrangeiros, a pasta também tentou acalmar o mercado, dizendo que o país não deixará de pagar suas dívidas existentes, já que após a invasão, investidores ficaram preocupados que o conflito leve Kiev a dar calote em suas dívidas. Pela mesma razão, nos últimos dias, houve uma queda acentuada nos preços dos títulos do Tesouro ucraniano em circulação. A arrecadação com os títulos de guerra, que começou no primeiro dia de março, conseguiu arrecadar cerca de 270 milhões de dólares ou 1,3 bilhões de reais em um dia. Mas o que esses títulos e como eles foram usados historicamente? O que são? Os títulos de guerra, semelhante a outros títulos de dívida pública, são dívidas que um determinado Estado adquire com investidores, pessoas físicas ou jurídicas, e que o país se compromete a reembolsar dentro de um determinado prazo com os juros correspondentes. No caso dos títulos de guerra, o dinheiro é usado especificamente para financiar operações militares durante o período de conflito. Normalmente, esse tipo de investimento oferece um retorno financeiro abaixo da média e com alto percentual de risco, porque se a guerra for perdida, o dinheiro investido também poderá ser perdido. Assim, os investidores costumam ser atraídos apelando ao patriotismo e às emoções dos cidadãos que querem ajudar a defender seu país. A Ucrânia, por exemplo, pediu apoio à sua nação em tempos difíceis. Os títulos de guerra também são um meio de controlar a inflação, tirando o dinheiro de circulação. Em que outros momentos da história eles foram usados? Não é a primeira vez da história que esse instrumento financeiro é utilizado para apoiar as forças armadas de um determinado país em tempo de guerra. Os Estados Unidos também emitiram esse tipo de títulos para financiar parte de seus gastos com defesa durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial.
Entre 1917 e 1918, o governo dos Estados Unidos emitiu os chamados Liberty Bonds, títulos da liberdade em inglês, criando uma campanha maciça para popularizar os títulos por meio de apelos patrióticos, além de artistas famosos participaram da campanha, incluindo Charlie Chaplin e a atriz Ethel Barrymore. Hoje acredita-se que essa ferramenta de financiamento foi vital para a captação de recursos para a defesa do país. Então, em 1940, a história se repetiu. Embora tenha sido avaliada a possibilidade de cobrança de impostos para o financiamento das Forças Armadas, finalmente os títulos voltaram a ser utilizados. Dessa vez foram chamados War Bonds, títulos de guerra, ou Victory Bonds, título de vitória, após o ataque japonês a Pearl Harbor em 1941. O Reino Unido também emitiu títulos de guerra em 1917. A propaganda para atrair esse tipo de investimento dizia: se você não pode lutar, pode ajudar seu país investindo tudo o que puder em títulos do tesouro público. Ao contrário do soldado, o investidor não corre nenhum risco. A mídia britânica também aderiu à campanha. Na época, a revista política britânica The Spectator escreveu: é o povo da Grã-Bretanha que deve fornecer o dinheiro para financiar a guerra. O Canadá também adotou títulos de guerra como forma de injetar recursos à defesa durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O país conseguiu engajar milhões de canadenses por meio de campanhas agressivas, com voluntários oferecendo o chamado título da vitória de porta em porta e para empresas privadas. Traga o soldado para casa com o título de vitória, dizia uma propaganda.